Olá pessoal, hoje estou aqui com dois toca-discos da Gradiente. Aqui a gente tem o Model DD 100Q, aqui a gente tem o Model 200Q e eu estou aqui para uma comparação entre os dois equipamentos. Uma comparação entre eles. Eu fiz um vídeo sobre esse equipamento aqui, já deixei o vídeo há um tempo atrás, fiz aí no meu canal, vou deixar o link dele funcionando aqui para você assistir. E no vídeo que eu fiz desse equipamento, eu falei, pô, eu já fiz um comparativo entre o 100Q e o 200Q. Fui procurar o vídeo e não encontrei. Bom, por mais que ele esteja aí esse vídeo, vamos atualizar aqui o comparativo entre o 100Q e o 200Q. Então o vídeo de hoje é uma comparação entre as funções do 100Q e também as funções e o que acompanhava o 200Q da Gradiente, equipamento clássico lá dos anos 80. Então, para você que vai acompanhar esse vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal se você é novo aí e deixa o teu comentário aí dizendo, fazendo alguma crítica ou alguma sugestão com relação ao canal aí nos comentários ou algum comentário sobre esses dois equipamentos que a gente vai conversar aqui agora. Separei, além dos dois equipamentos, alguns catálogos e o manual para a gente ver bem certinho, não só as diferenças, mas também com o que eles vinham e que época eles eram oferecidos pela Gradiente. Então, antes de começar aqui a diferença entre eles, a comparação entre eles, só quero dizer que esse equipamento aqui é um equipamento bem conservado, 200Q, né? Cada equipamento, como eu disse lá num vídeo do P1 versus P1, que eu vou deixar aqui no card, cada equipamento viveu de uma maneira diferente, cada um sofreu o tempo, né, com o tempo de uma maneira diferente. Aqui a gente tem o 200Q, ele está muito bem conservado, e aqui a gente tem um 100Q que não está lá tão bem conservado, mas vamos usar eles aí como base para a gente fazer a comparação. Então, a primeira diferença e a mais gritante, né, diferença entre eles, para você ter uma ideia, o manual da Gradiente, que a gente tem aqui, ó, manual da Gradiente, ele era oferecido tanto para 100Q como para 200Q. Então quer dizer o que? Eles não têm tantas diferenças assim. Tanto é que você, no mesmo manual, você pode discriminar o outro e simplesmente fazer algumas observações de diferença entre eles. Então o manual que a gente usava para esses equipamentos é o mesmo. A gente está vendo aqui, ó, um manual original de época, 100Q, 200Q. A maior diferença então é aqui, ó, no sistema do automático. Aqui a gente tem auto return, né? Automático. E aqui o que a gente tem? No 200Q a gente vai ter o fully automático, que seria o que? Completo, full automático. E no 100Q a gente só tem o retorno, só o return automático. E como seria isso? Tá? O que é essa diferença? Qual é essa diferença? A diferença é que essa é a diferença da parte do automático primeiro, né? Que é a maior diferença aqui entre eles. Uma das diferenças entre eles. E aí o que acontece? No DD100Q você não tem o início automático. Então quando você vai acionar o automático, ele não inicia. Você vai ter que tirar aqui e vir com o braço até o início do disco e mais nada. A única coisa que ele vai fazer é quando chegar lá no final, ele vai erguer e vai retornar quando o automático está funcionando, que não é o caso aqui do nosso equipamento. Ele vai voltar aqui e vai descansar o braço aqui, tá? Então ele não vai iniciar, ele só vai retornar quando chegar no final lá. E também você consegue fazer ele retornar no meio do disco. Então, tipo, estou escutando lá, não quero mais escutar, eu clico aqui pro reject e ele vai rejeitar o braço, vai vir até o final aqui e vai desligar. Então essa é a função automática que o 100Q tem. Já o 200Q, você tem uma diferença que é grande. O que acontece? Start. Então você vai ter, além do reject, que é para cima aqui, você tem o start também. O que vai acontecer? Quando eu dou o start aqui, ele vai iniciar o disco sozinho. Eu não preciso colocar a mão no braço. Ele vai erguer aqui e vai iniciar o disco aqui normal, tranquilo, iniciar. Tanto é que aqui a gente vai ter o tamanho do disco. Então, ó, você tem 17, 25 e 30. Para que serve? Para o tamanho do disco. Então, conforme o tamanho do disco que você vai colocar aqui, você regula essa chave para ele iniciar exatamente no começo do disco. Já que a gente não tem essa função aqui, tá? E aqui a gente tem também uma outra função que é do automático completo, que é o repeat. Por quê? Porque ele pode ir até o final, vir até o berço e iniciar novamente. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3... Essa função eu já mostrei lá no vídeo de demonstração desse equipamento. E aqui a gente não tem isso. Então no 100Q você só vai ter essas três chaves. Qual é?
a mudança de rotação, 45,33, o levantamento do braço, que aqui você tem normal também, igual na 200Q, e aqui você vai ter o reject, que seria só expulsar o braço do disco, e aqui você vai ter o reject e o start. E aí, como não tem espaço aqui, eles colocaram a rotação desse lado. E aqui você não tem nada na 100Q, ó. Você não tem nada aqui, mas tem aqui a rotação do 200Q aqui. Então, basicamente, a parte do automático desse toca-disco é essa diferença. Um inicia e retorna automaticamente, e o outro só faz o retorno automático. E qual é a outra diferença? A segunda diferença maior entre eles é o sistema do braço, tá? Então aqui a gente tem um modelo de braço e aqui a gente tem outro modelo de braço. Perceba que aqui você tem um acabamento cromado, mais bacana, o contrapeso aqui ele é diferente e aqui você vai ter aqui o acabamento preto, né? E o contrapeso aqui ele é diferente. Por quê? Porque são dois braços diferentes, tá? Então isso aqui a gente não vê em referência em literatura, que a gente chama. Eu não tenho nenhum catálogo dos dois para me dizendo quais são as diferenças da parte do braço, mas a gente já observa aqui uma diferença grande entre eles, ó. Tá? Esse barulho que você está escutando aí é a chuva caindo, mas olha aqui, ó. Você tem uma diferença grande aqui, que é o que? Esse braço a gente chama ele de braço S. Então ele faz uma curva aqui, faz uma segunda curva, então ele faz um S e vem aqui para o head shell. Nesse braço aqui a gente chama ele de J. Por quê? Porque ele é reto aqui, ó, tá? Inclusive foi essa diferença aqui nesse primeiro vídeo, não sei onde eu deixei ele, que eu não comentei, então a gente está atualizando esse vídeo aqui agora. Então aqui você vai ter o braço em J e aqui você vai ter o braço em S. E aí qual é a vantagem ou desvantagem? O que acontece é que a gente sabe que para toca-discos o que influencia muito é a massa do braço, peso do braço. Tanto é que os toca-discos mais top, né, que o pessoal está fazendo hoje e tudo mais, eles estão utilizando o braço reto. E por que braço reto? Porque se você medir daqui até aqui, ele vai ter uma medida, então ele vai ter uma massa maior. Se você tem um braço reto, você tem uma medida menor, então o braço é mais leve, braço reto. E aqui você tem o braço J. Mas qual é o problema do braço reto? Na minha opinião, estou falando isso por simplesmente experiência mesmo, não por literatura, a gente saber o que está acontecendo. Mas o braço reto, o problema é que ele vem reto, né? E aí você tem que ter uma curva aqui, porque não adianta, se ele for totalmente reto, ele vai ficar desalinhado com o prato, ó. Porque se eu vier aqui, olha aqui, o meu head shell fica alinhado, tá? Alinhado com o prato. Se o meu braço é reto, ele vai ficar estranho, não vai ficar totalmente alinhado. Aí o que acontece? Nos braços retos, normalmente ele vem totalmente reto e faz uma pequena curva aqui, onde vai a cápsula. E aí, essa curva menor, na minha opinião, né? Então você tem uma tendência a tracionar mais, né? Por ser menor essa curva. Quanto maior a curva aqui, ó, maior a curva, ele faz uma tendência a puxar menos para o centro do disco. Isso é o que eu acho, né? Eu estou fazendo aqui um achômetro. Eu acho que é essa. Eu tenho, olhando assim fisicamente, eu acho que é essa a diferença do problema. Você tem um braço aqui com uma curva maior e aí você tem menos peso para dentro do disco. Se a tua curva aqui é menor, ele tem mais peso para o centro do disco. Então por isso que o braço em S também é bastante usado por causa dessa curva maior aqui. E aqui no braço J a gente só tem uma curva. Então quer dizer o que? Ele tem a vantagem do braço reto, tá? Ele tem a vantagem do braço reto, que é menor, menos massa, mas você tem a curva maior aqui que ele vai ficar bem alinhado. Perceba que ele está bem alinhado com o prato. Mas aí a gente tem um outro problema aqui, na minha opinião. Aqui, como a gente tem o lift, que seria para erguer e abaixar o braço aqui, ó, tá vendo? Você ergue e abaixa aqui, quando você seleciona aqui, ele tem essa curva que faz erguer e abaixar o braço. Essa curva ela não pode ficar muito para o centro aqui, porque se ela ficar muito para o centro, isso aqui vai ter que ficar muito grande para você poder ter todo o tamanho do disco, para você erguer aonde você está na posição do disco. Então o que acontece? Quando você faz o braço em S, além dele estar alinhado com o contrapeso, perceba que ele tem uma reta aqui, ó, ele vem alinhado com o contrapeso, pega aqui no lift, então você está pegando aqui, tá? E ainda faz a curva.
Beleza? Já no braço J, a gente tem uma desvantagem que é o quê? Ele não está alinhado aqui com o contrapeso. Perceba, o contrapeso está aqui, que ele tem que ficar num certo ângulo, e ele não está alinhado. Ó. Está para cá e aqui está para cá. Mas aí ele vem reto. Só que se ele vem reto, aquela haste lá não consegue pegar ele em todo o ângulo do disco. E aí eles tiveram que fazer aqui, na minha opinião, como já dizendo, você tem que ter uma hastezinha aqui, tá vendo? É diferente, ó, você tem uma haste aqui, onde tem aqui o sistema que vai erguer o braço. E aqui você vai ter uma haste, não vai ter nada. Você vai ter simplesmente essa peça captando o braço inteiro. Então, na minha opinião, como estou dizendo, é mais porque achômetro mesmo, tá? E aí você tem que ter aqui você vai ter um peso maior, vai ter uma dificuldade maior aqui para você fazer vai ter uma dificuldade na hora de diminuir a massa do braço aqui. É só analisar, você olhando aqui, você percebe que tem alguma coisa que esse aqui pode ter vantagem, esse pode ter desvantagem, mas o que acontece é que um tem braço em S e o outro tem braço em J. Essa é a segunda maior diferença entre eles. Bom, e de acabamento eles não têm diferença básica nenhuma. A tampa é a mesma, inclusive essa aqui é a original, essa aqui é uma réplica, a tampa é a mesma, a dobradiça é a mesma, aqui o borrachão é o mesmo, prato é o mesmo, acredito que seja o mesmo, não tem muita diferença, acabamento aqui é o mesmo, esse aqui está bem conservadinho, ó. Esse aqui já está um pouco mais judiado, o acabamento aqui escrito gradiente está apagado, aqui está bem certinho, mas aqui o alumínio frontal é o mesmo, a caixa é o mesmo. A única coisa que eu não consigo te dizer se é a mesma que o adaptador, porque aqui está faltando, não tem o adaptador. Aqui o anti-skating se percebe que ele é basicamente a mesma coisa também. Tá? O suporte do braço também é igual, não tem muita diferença. Aqui a gente tem um furo aqui que é para regulagem do automático e aqui a gente não tem. O contrapeso, como eu já disse, é diferente. Aqui você tem o acabamento inferior, o braço é diferente, tá? Que mais? Os botões aqui são iguais. Basicamente eles são iguais de acabamento, pés iguais e tudo mais. Aí, a outra diferença, mas daí seria tanto a JVC como a Gradiente oferecia aqui uma diferença grande, que seria o quê? O head shell, tá? Então aqui no 100Q você vai ter era oferecido esse head shell de plástico, tá? Que está com uma outra cápsula, acho que é uma Shure que tem aqui, mas é um head shell de plástico, e aqui você tem um head shell de alumínio. Daí você me pergunta qual que é a diferença. Na minha opinião é por causa do peso. Eu acredito que esse plástico seja mais pesado que o alumínio, né? Então de alumínio tem menos peso, né? É melhor, e o acabamento também é bem mais bonito. Agora eu não sei se é por causa do acabamento ou por causa do peso. Eu acredito que seja por peso, porque quanto mais leve o head shell é melhor. E aí a outra diferença grande aqui também, mas isso era lá que acompanhava esse equipamento, era a cápsula que vinha. Ambos os tocadiscos, deixa eu ajeitar aqui a mão. Ambos os tocadiscos vinham com cápsulas da marca Pickering, tá? Original. Só que o 100Q vinha com essa aqui, que é a V15, com agulha DAT2 ou DAT3, a diferença é que uma tem vassoura, outra não tem. Claro, tem os modelos elíptico e tudo mais, mas a DAT2 e a DAT3 acompanhava aqui a V15. Ó, V15. E já aqui na 200Q, ela já vinha com uma cápsula igual à da DD1, que é uma XV15. Já daí, aqui no caso eu tenho uma DAT3 adaptada, mas aqui já vinha com uma cápsula D400 daí. Então quer dizer o que? O conjunto aqui de cápsula na 200Q era melhor, né? Era oferecido um conjunto melhor, porque a 200Q seria, no caso, a top de linha, e a 100Q seria mais simples. Então o conjunto de cápsula da 200Q é melhor do que o da 100Q. Então, basicamente, essa é as diferenças entre a 100Q e a 200Q. Se você sabe alguma diferença ou quer fazer algum comentário sobre o que eu falei aqui agora, não esquece de deixar um comentário aqui no vídeo. Então deixa uma crítica, alguma coisa, deixa um comentário aí do que eu falei. A gente está sempre agregando informação.
Bom, mas então a gente já viu as diferenças entre elas aqui. Eu acho que eu falei todas as diferenças. Como eu disse, as outras partes de acabamento são todas iguais. Inclusive o manual é o mesmo utilizado para ambas. Vamos ver aqui aonde elas eram oferecidas, tá? Então, no caso, a 100Q e a 200Q, elas vinham lá bem no início, né, da linha. Então ela poderia vir, aqui você tem, ó, um catálogo dos anos 80, de 80 da Gradiente, deixa eu ver que está aqui é os tocadiscos, você tem o DD1, a 200Q e a 100Q. Como eu disse, a 200Q poderia vir até na linha System 1. Os últimos System 1 que saíram vinham com 200Q, tá? Então você poderia se achar um System 1 com 200Q, a pessoa fala assim, não, original, comprei novo, tá certo, pode ter vindo sim e não ter vindo a DD1. Bom, então a 200Q e a 100Q ela pode acompanhar o 1200, o 900 difícil, mas pode acompanhar o 1200. Eu já vi até 1200 com DD1, então lá na época você poderia escolher uma DD1, uma 200Q, varia muito da pessoa que comprava isso na época. Então poderia vir com 1200, 1300, 1450, 360, tá? Poderia vir com os amplificadores 160, 120. Que mais? Poderia vir no System 1, como eu já falei. Então elas estavam sendo oferecidas aqui. E daí, uma coisa que eu até falei no outro vídeo, acho que eu me equivoquei, né? Que as 100Q e 200Q não eram oferecidas na linha Compo. Mas aqui a gente tem o segundo catálogo, que seria um catálogo um pouco mais recente do que esse outro. E aqui a gente tem já a linha Compo. Ó. E aqui ela era oferecida sim aqui, ó, na 200Q. E aqui a 200Q e aqui a 100Q também era oferecido para a linha Compo, além dos outros tocadiscos B25, D35, também era opcional. E aqui você tem a linha Compo, ó. Linha Compo, tá? Então aqui nas linhas ele mostra aqui, ó, só as B, tá? Mas nada impedido de você falar assim, ó. Tanto é que a linha Compo, o marketing era, você monta da maneira que você quiser. E aí aqui eles têm os tocadiscos, mas você poderia muito bem comprar lá um 246, um 366. Repare que o único que talvez você não poderia encontrar com uma 200Q seria um 1660 ou um 1560, porque aqui ainda não tinha. Ó. Você tem aqui o mod 1360, poderia vir com uma 200Q. Um mod 1260 poderia vir com uma 200Q. Um 1060 poderia vir com uma 100Q. Né? Então aqui você tinha essa opção também da linha Compo com a 200Q. Só que na segunda parte lá da linha Compo, né, aqui você tem o outro catálogo, já não tinha mais. Ó. Então aqui você já não tem mais. Tem todas a linha B, D, mas a linha 100Q e 200Q ela já não era oferecida. Então aqui você poderia comprar lá, aqui a linha Compo igual do catálogo azul, mas você poderia comprar, sei lá, um 1060, um 1260, já com uma D35, porque não era mais oferecida a 100Q. E aqui, nesse catálogo, você já tem, ó, o 1560 e 1660. Então, na teoria, você poderia comprar um 1660 e não vir uma 200Q. Não teria opção na 200Q. Tanto é que a gente vê muito 1450 com 200Q, mas não acha o 1660 com 200Q. Por quê? Porque ele já era oferecido a D35, exemplo. Só que isso é na teoria, porque pode ser que alguma vez na loja o cara tenha um estoque antigo, aí tinha uma 200Q e poderia ter falado assim, ó, tem esse 1660 que é lançamento da Gradiente, substituiu o 1450 e tem esse tocadisco aqui que é o 200Q, é uma linha inferior, mas está aqui zero e posso ter vendido. Então ele pode ter saído, você pode ter comprado um 1660 com uma 200Q, mas na teoria não seria possível. Mas, como eu disse aí, poderia ser. Acho que está faltando uma parte desse catálogo. Eu não sei onde foi parar a outra parte. Mas é isso aí. Então aqui nessa segunda etapa da linha Compo já não era mais oferecido a 200Q. Então é isso aí. Esse foi o comparativo entre a 100Q e a 200Q. Tá? Se você tem alguma coisa, como eu já falei aí, com relação ao que eu disse nesse vídeo, deixa no comentário aí. Se você está assistindo esse vídeo e não conhece o canal, assiste os outros vídeos, se inscreve se quiser, não esquece de dar o like aí se você gostou desse vídeo. Se você quiser mais vídeos comparativos, sempre que aparecer os equipamentos, a gente aí se anima a fazer os comparativos desses equipamentos aí. Aqui, só um detalhe, a gente tem uma tampa original e uma tampa réplica. Para quem assistiu lá o meu vídeo desse equipamento aqui, eu ofereci, você quer a tampa original ou quer a tampa réplica? Você poderia escolher.
a pessoa escolheu a tampa original, então esse equipamento vai com a tampa original. Mas eu ainda vou fazer agora um vídeo, não sei se eu já fiz ou não, vou deixar aqui na descrição, um vídeo próximo aí talvez, ou já deva ter feito, vou deixar na descrição, um vídeo comparativo entre as réplicas. Então, digamos assim, você tem réplica, hoje em dia você tem muita réplica de alça, tampa, botão, um monte de coisa, então vou fazer um comparativo entre as réplicas, os detalhes entre as réplicas e as peças originais. É isso aí, se você gostou do vídeo, novamente dizendo, não esquece de dar o like, e esse foi o vídeo de comparação entre a 100Q e a 200Q. Acho que falei tudo, é isso aí, valeu.